Nesse exato momento, existe algo invisível preenchendo todo o universo. Ele está ao redor das estrelas, entre as galáxias e dentro da matéria. E até no espaço entre você e a tela agora. A ciência moderna começou a perceber isso recentemente, mas o mais curioso é que essa ideia já havia sido apresentada há mais de 150 anos. Durante séculos, filósofos e cientistas tentaram responder uma pergunta fundamental: do que é feito o universo? Os antigos gregos acreditavam que tudo era formado por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Mas alguns pensadores diziam que existia um quinto elemento, o mais sutil que todos os outros. Um elemento invisível que preencheria todo o cosmos. E eles o chamaram de quintessência. Durante muito tempo, essa ideia foi considerada apenas filosofia antiga, até que a ciência moderna começou a investigar o próprio tecido do universo. Em 2001, a NASA lançou ao espaço uma sonda chamada Wilkinson Microwave Anisotropic Probe, conhecida como MAP. A missão dela era estudar as propriedades mais profundas do universo. Os resultados foram tão importantes que renderam o Prêmio Shaw de Cosmologia em 2012. E o que os cientistas descobriram foi impressionante. O universo não é vazio. Existe um verdadeiro mar de radiação preenchendo todo o espaço. Segundo os estudos, em cada metro cúbico do universo, inclusive nesse em que você está agora, existe cerca de 400 milhões de fótons. Um imenso oceano de energia, um verdadeiro eco da criação. Se nossos olhos fossem sensíveis a essa radiação, nós veríamos um brilho difuso espalhado por todo o cosmos. Mas a descoberta não parou aí. Se você se interessou, eu te convido a ficar comigo até o fim e descobrir o que é exatamente o fluido cósmico universal. Como ele se transforma em matéria? Como ele pode estar ligado à vida? E por que Kardec dizia que ele é a substância fundamental do universo? E o que o Kardec tem a ver com a ciência? É isso que nós vamos descobrir agora. Vamos fazer uma viagem nesse fluido. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Te convido a se inscrever no canal, dá uma força se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que é louco de curioso. Vamos lá? Como eu disse, a descoberta não parou aí. A sonda também confirmou algo ainda mais intrigante. Existe no universo uma misteriosa energia escura que atua como uma espécie de antigravidade, acelerando a expansão do cosmos. E aqui surge um detalhe impressionante. Se essa energia escura tivesse sido um pouco maior, o universo teria se expandido rápido demais e a vida nunca teria surgido. Se fosse menor, o universo poderia ter colapsado. Mas não. O universo parece possuir exatamente a quantidade de massa e energia necessária para permitir o surgimento da vida. Nem mais, nem menos. Para explicar essa energia misteriosa, alguns cientistas passaram a falar novamente em um conceito antigo: a quintessência. Eles dizem que a densidade de energia no vácuo permanece constante, mas a energia total do vácuo
cresce conforme o universo expande. Para entender essa dinâmica, os cientistas propuseram a quintessência, uma forma de energia que preencheria todo o cosmos, um tipo especial de matéria fundamental. E é aqui que a história fica mais interessante. Porque muito antes dessas descobertas da cosmologia moderna, a doutrina espírita já apresentava uma ideia extremamente semelhante. No Livro dos Espíritos, na questão 82, Kardec pergunta: será certo dizer que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente aos vossos sentidos. Confirmando o artigo da NASA, que em determinado momento eles dizem: o universo é realmente repleto de uma radiação em micro-ondas. Se os nossos olhos fossem sensíveis a esta radiação, veríamos um brilho difuso do espaço à nossa volta. A ciência descrevendo um universo preenchido por uma energia invisível. E o espiritismo falando de uma substância primordial que permeia toda a criação. Nas obras codificadas por Allan Kardec, encontramos a descrição de uma substância primordial, sutil, invisível, presente em todo o universo, da qual surge a matéria, as forças da natureza e até a própria vida. Essa substância recebeu um nome. Na obra A Gênese, Kardec a chamou de fluido cósmico universal, uma substância invisível presente em todo o universo, da qual surgem a matéria, a energia e até a própria. Esse fluido é chamado de matéria cósmica primitiva, ou seja, tudo o que existe no universo descende dessa substância primordial. Assim como diferentes objetos podem ser formados por combinações de elementos químicos, toda a diversidade do universo surge das transformações dessa matéria fundamental. Você já tinha ouvido falar do fluido cósmico universal? Ou esse é um conceito novo para você? Eu gosto muito de ler os comentários porque eles também ajudam o canal a levar esse conhecimento para mais pessoas. Se não quiser comentar, não comente, mas deixa o like, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, ajuda muito o canal e eu agradeço. Outro ponto fascinante desse ensinamento é que as forças da natureza também surgem desse fluido universal. Forças como a gravidade, o magnetismo, a eletricidade, a afinidade entre os corpos são apenas diferentes manifestações dessa substância primordial. Isso significa que por trás dessa enorme diversidade de fenômenos do universo, existe uma única lei universal responsável pela harmonia da criação. E eu estou gesticulando muito. Deve ser coisa de italiano.
Eu vou segurar aqui uma caneta para ver se não faz tanto movimento. Muito bem. O Espiritismo ensina que o fluido cósmico pode apresentar 2 estados primordiais. Agora acho que piorou porque ainda tem a caneta na mão. Vou soltar de novo. Muito bem. O Espiritismo ensina que o fluido cósmico universal pode apresentar 2 estados principais. Um estado mais sutil, chamado de eterização, ligado ao mundo invisível. E um estado mais condensado, chamado materialização, que forma a matéria que percebemos com os nossos sentidos. Esses 2 estados existem, entre esses 2 estados, existem inúmeras gradações. Por isso existem fenômenos materiais, estudados pelas ciências, e fenômenos espirituais ou psíquicos, estudados pelo Espiritismo. Esses 2 mundos não são separados. Eles se interpenetram constantemente. Agora chegamos a um ponto muito importante. Questão 65 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vem o princípio vital que anima os seres vivos? E os espíritos respondem: o princípio vital tem por fonte o fluido cósmico universal e é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Essa resposta é profunda. Ela nos mostra que entre o espírito, que é a inteligência, e o corpo, que é a matéria, existe um elemento intermediário. Esse elemento é o princípio vital. Ele é a força que anima os organismos, sustenta a vida e permite que o espírito atue sobre o corpo. Ou seja, essa substância primordial não está apenas no universo, ela também está na própria base da vida. Esse elemento que está no universo está em nós. Antes de continuarmos, me diga uma coisa lá nos comentários. Por gentileza, diz lá, deixa escrito lá. Você acha que a ciência e a espiritualidade podem estar falando da mesma realidade, mas usando linguagens diferentes? Realmente eu quero saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de estudo que une ciência, filosofia e espiritualidade, já deixa o like. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o YouTube levar esse conteúdo para mais pessoas. E escreva que tipo de assunto você tem curiosidade, que você gostaria de entender um pouco mais. Deixe lá. Se eu achar que vou dar conta, prometo que vou fazer um vídeo, tá bom? Deixe lá no comentário. Esse fluido, então, é a grande matriz da criação. Os espíritos explicam que essa matéria cósmica primitiva nunca deixou de existir. Ela continua sendo a fonte de novas criações do universo.
ela é descrita como a mãe fecunda de todas as coisas, a eterna geradora dos mundos que nascem, dos mundos que desaparecem. Tudo surge e retorna a essa substância universal. Quando olhamos o universo, vemos uma diversidade infinita. Planetas, estrelas, formas de vida, matéria e energia. Mas o Espiritismo nos convida a perceber algo mais profundo. A unidade por trás de toda essa diversidade. Uma única substância primordial presente em toda parte, ligando matéria, energia, vida e espírito. Esse é o fluido cósmico universal. Talvez você compreender essa realidade seja um dos primeiros passos para entender a verdadeira estrutura do universo e o papel do espírito dentro da criação. Na sua opinião, o conceito de fluido cósmico universal aproxima ou distancia o espiritismo da ciência moderna? Realmente eu quero saber o que você pensa. Foi bom ter você aqui. Aproveite para ver outros vídeos do canal. Tá cheio de coisa boa. Até o próximo.